essa pessoa hoje está por cima, mas vai chegar uma hora que ela vai estar por baixo. Essa pessoa hoje está muito bem, mas eu ainda vou ver essa pessoa muito mal. E aí, ela vai estar na minha mão, ela vai comer na minha mão. Não, não, não desejo mal para ela, não. Só que com Deus não se brinca, né? Você já deve ter ouvido alguém falar alguma coisa do tipo, não é? Ou talvez você mesmo já tenha falado alguma coisa parecida, equivalente. Eu quero falar sobre isso rapidamente, de uma forma muito breve, fazer aqui uma rápida reflexão com você sobre esse tipo de atitude, esse tipo de postura. O que eu quero chamar a atenção nesse caso, alguns detalhes para os quais quero chamar a atenção, é que geralmente uma pessoa quando toma esse tipo de postura, quando ela tem esse pensamento, quando ela alimenta esse tipo de desejo, é algo muito preocupante. E por que seria preocupante? Porque a pessoa, você pode observar muito bem, quando ela chega a esse ponto, é porque ela realmente está muito doente por dentro. É uma doença que vai tomando conta da pessoa de forma gradativa, é um processo lento, demorado, e que depois chega em um nível em que isso começa a transbordar. E é muito ruim. Neste caso, neste exemplo que eu dei no início do vídeo, né, nessa minha fala, que não é minha, na verdade, é apenas reproduzir algo que eu já ouvi algumas pessoas falando em relação a outras, e talvez alguém tenha dito também em relação a mim. Não seria nada espantoso. E o que eu quero pensar com você hoje é o seguinte: a pessoa, quando ela chega a esse nível, quando ela alimenta esse sentimento, quando ela guarda esse pensamento e reproduz isso, ela simplesmente está externando uma algo muito grave que ela tem dentro de si. É um sentimento de vingança, um desejo que ela tem um desejo que ela tem de que a outra pessoa ela quebre a cara, que ela se dê muito mal. E não reconhece isso, a ponto de muitas vezes eu já ouvi pessoas falarem dessa maneira mesmo, dizendo que não desejo mal para a pessoa, mas simplesmente é uma questão de justiça, com Deus não se brinca. Ou seja, a pessoa tem uma crença, ela tem, ela carrega uma fé no sobrenatural, em uma divindade, naquilo que a pessoa está acostumada a chamar de Deus. É, alguém que ela imagina que seja alguém que tem uma personalidade muito positiva, uma personalidade muito perfeita, um caráter perfeito também. Então a pessoa ela tem essa crença de que ela segue a um Deus que é perfeito, tem caráter, que é ético, que é bondoso, que é amor. E essa pessoa se entende, se enxerga, ela acredita que ela é guardada, que ela é cuidada por essa divindade e que por causa disso essa divindade vai tomar partido dela e vai agir de acordo com a sua vontade. Sua, que eu quero dizer, não a sua da divindade, a vontade da pessoa. A pessoa transfere para a sua divindade aquilo que é a vontade dela. Ou seja, ela tem um desejo de ver a outra pessoa quebrar a cara mesmo e se dar muito mal, para que ela se sinta bem, se sinta realizada no insucesso da outra pessoa. E por que a pessoa ela chega a esse ponto? Normalmente, agora falando das relações humanas, é porque a pessoa teve uma decepção com aquela pessoa, ou porque aquela pessoa realmente a feriu, a magoou, a prejudicou, ou simplesmente porque houve ali um desagrado. A pessoa não feriu, não magoou, ou não o fez pelo menos de propósito, ou não prejudicou, mas mesmo não tendo prejudicado, mesmo não tendo agido de má fé, mesmo não tendo agido como inimigo ou inimiga, aquela pessoa ela fica de tal forma insatisfeita que ela enxerga a outra pessoa como uma inimiga e acaba declarando guerra de forma silenciosa
desejando o mal da outra pessoa. E aí o que vai acontecer? Aquela outra pessoa ela vai ter algum problema futuro? Ela vai quebrar a cara? Ela vai ter algum dissabor? Vai ter algum tipo de situação delicada? Ela vai passar por alguma tempestade? Sim, vai, claro que vai. Mas por quê? Porque ela está em débito com a divindade da pessoa? Porque aquela pessoa é muito especial e existe um Deus que vai vingá-la? Não. Ela vai passar por situações muito complicadas futuramente, ou complicadas, enfim, mas simplesmente porque aquela pessoa está viva, porque é um ser humano e está na face da Terra. Somente isso. Porque entenda você o seguinte: para que você passe por situações difíceis, delicadas, desagradáveis, para que você enfrente tempestades, não precisa você ter feito nada de tão horrível. Não precisa você ter sido uma pessoa tão ruim ou não precisa ter sido ruim. Basta simplesmente que você esteja vivo, você esteja viva, esteja sob esse sol. Agora não tem sol, mas enfim, que você esteja neste planeta, vivendo nesta era, não tem jeito. Isso vai acontecer com aquela pessoa para quem se desejou o mal, mas também vai acontecer com as pessoas para quem a pessoa deseja o melhor. Entenda, não tem diferença. E aí essa pessoa que fica torcendo, dizendo que não está torcendo contra, que não deseja o mal e que apenas tem fé, tem esperança, tem a crença de que vai ver o seu Deus, não sei que Deus é esse, mas vai ver o seu Deus agindo com justiça. Porém, essa pessoa para quem ela deseja o tropeço, deseja o mal, deseja o insucesso, deseja o fracasso, essa pessoa também vai ter momentos de sucesso. Haverá momentos em que ela será bem-sucedida. Isso seria uma negação ou uma negativa da existência do cuidado dessa divindade? Essa pessoa não pensaria assim. Mas em algum momento, quando aquela pessoa tropeçar, tiver algum fracasso, ela adoecer, acontecer até uma tragédia com ela, simplesmente vai se dizer que aquilo é a cobrança de um Deus que está olhando por essa pessoa, que na verdade não é uma pessoa guiada, cuidada, guardada por nenhum Deus. É simplesmente uma pessoa frustrada, recalcada, ressentida, que espera ver o mal se concretizar na vida do outro para que ela se sinta satisfeita. Infelizmente é isso. Então, entenda que não tem nada a ver com divindade, ou com proteção divina, com justiça de Deus. É tão somente uma questão meramente humana. Uma questão de pessoas mal resolvidas, pessoas que não conhecem direito nem a si mesmas e acham que conhecem algum Deus que ninguém conhece na verdade e transfere para essa ideia de um Deus toda a sua frustração, todo o seu ressentimento, toda a sua amargura e todo o seu desejo de vingança. Porque, eu repito, insucesso, fracasso, dissabores, tragédias acontecerão com aquela pessoa para quem se deseja mal e também com aquelas pessoas para quem se deseja o melhor, com aquelas pessoas que nós amamos. Conosco também acontece, vai acontecer. Então, não há diferença. Todos estaremos debaixo do mesmo sol, sendo queimados ou castigados pelo mesmo sol no mesmo deserto. Assim como também todos nós estamos debaixo da mesma nuvem, sendo molhados pela mesma chuva. Então, eu quero que você, amigo e amiga, que porventura esteja assistindo a este vídeo, que você tenha essa consciência, tenha essa maturidade de entender, primeiramente se entender, saber que isso é um mal, é uma doença não curada, é um problema não resolvido, algo muito interno, muito pessoal, muito íntimo e que não deve ser transferido para a ideia de nenhuma divindade e muito menos transferido para outra pessoa no formato de desejo de vingança, de desejo de fracasso ou que alguma tragédia se acometa
sobre aquela pessoa. Isso é muito feio, na verdade. Então, nós precisamos o quê? Sermos mais maduros, sermos mais conscientes, sermos mais éticos, mais empáticos, a ponto de entender, sermos adultos e entender que se existe uma desavença, um atrito, uma divergência entre nós, humanos, isso tem que ser resolvido de forma muito madura, de uma forma muito civilizada, de uma forma muito amistosa, muito cordial, muito honesta. No diálogo, na compreensão, no amor, e não usar esse pretexto da suposta existência de um Deus para canalizar todo o nosso ódio, para canalizar todo o nosso ressentimento e desejo de vingança. Tá bom? É um breve recado que eu queria deixar aqui, não um recado específico para ninguém em particular, direcionado a ninguém. É apenas uma observação minha da vida, no convívio com as pessoas, que eu acho muito interessante, muito salutar falar sobre isso. Tá legal? Eu desejo que você reflita seriamente sobre isso, reveja as suas atitudes. Também digo para mim, estou revendo minhas atitudes, esperando que com isso nós possamos viver dias melhores, apesar dos problemas que certamente virão. Eu sou Rogério Lázaro, o canal é o Mais Que Palavras. Te agradeço pela atenção. Paz para todos.